Professor, seu microfone está desligado. Faz tempo que está desligado? Faz um pedacinho. Putz, nem mexi aqui. Mas assim, eu acho que desde da gravação, acho que foi a partir da gravação, né, que ele desligou. Porque você estava escutando antes. Tava escutando. Ah, então não teve nada não. Só estava dizendo que ia abrir aqui para compartilhar a tela. Então na aula de ontem, né, a gente deu números complexos. Vou botar esse negocinho aqui. Deu um exemplo. Depois eu como eu disse, eu vou fazer uma lista, né, disponível para todo mundo, para que vocês tenham por base a fazer o questionário de vocês, né? E agora a gente começa. Deixa eu só um pouquinho. Essa terceiro folheto, né? Certo? Então hoje a gente vai explicar o conceito de sinais, certo? Então, vamos usar aqui um pouco. Então, sinais são. A gente representa matematicamente, certo? Por funções matemáticas, geralmente com uma função variável independente, uma variável independente no tempo, certo? Geralmente é o tempo, né? Então, para a gente, sinais são funções matemáticas de uma independente. Que geralmente é o tempo, certo? Então, funções no tempo, né? Aí a gente vai ter x de t, z de t, x de t, né? Enfim. E elas podem representar grandezas físicas, né? Certo? Então, corrente, tensão, potência, né? Ou qualquer coisa, né? Volume, temperatura, né? Enfim. T de T, o pessoal está chegando, eu acho. Já tem quantos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Só falta um. Depois eu entro e vejo quem é que falta, né? Felizmente o cigarro voltou a tempo, né?
para a gente poder. Então, elas geralmente representam grandezas físicas e envolvem o quê? A energia, né, de alguma coisa que é transmitida, né? A transmissão de uma energia. E, geralmente, essa energia transporta também uma informação, né? Ou pode transportar uma informação ou a própria potência da energia, né? É a informação, né? Então, os sinais, né, têm essa característica. Então, tudo aquilo que transmite energia e informação, né? Que a própria energia pode ser a informação, né? Então, aí o sinal vai poder ter uma energia, uma amplitude, né? E uma frequência, né? Enfim. Mas tudo isso é representado através de funções matemáticas. Então, a gente geralmente representa os sinais, já que é uma função, né? A gente representa ele uma função aqui no tempo, né? Aí, vou chamar aqui de x de t, né? Variando. Deixa eu até ver uma coisa aqui. Posso botar de outra cor. Vou botar esse aqui vermelho para ficar mais rápido. Certo? Então, aqui, né, no eixo x, vamos ter a variável independente. Ok? E aí a gente pode ter um sinal assim, por exemplo. Onde essas linhas pontilhadas aqui indicam descontinuidade, né? Ou seja, o sinal estava aqui e pulou para cá, né? Uma descontinuidade. Ok? Então, isso são sinais. E o que são sistemas? Sistemas, né? Sistemas, para a gente aqui, vai ser qualquer coisa, né, que altere um sinal, né, de alguma forma. Né? Então, ele vai receber um sinal e, a partir desse sinal, ele vai gerar um sinal de saída, que pode ser uma derivação do sinal de entrada. Então, entra um sinal de entrada, ele altera aquele sinal de entrada e joga ali praticamente a mesma energia que ele recebeu na saída, só que alterada, né? Ou pode ser um sinal completamente diferente, né? Que ele simplesmente ele vai se sensibilizar pela entrada, né? Pelo sinal de entrada, ele vai ser estimulado por aquele sinal de entrada e, a partir de mecanismos internos, né, do que seja o sistema, ele gera um sinal de saída de alguma natureza diferente, que pode ser até também energizado, uma espécie de transformação daquela energia do sinal de entrada. Mas, às vezes, não só a transformação daquela energia, né? Ele pode ter um sistema pode ter alguma outra fonte de energia que ele só recebe o estímulo do sinal de entrada e, a partir da outra fonte, ele gera um sinal, né, de saída que está respondendo, está sendo tá se alterando de acordo com o sinal de entrada, né? Tem uma janela aqui que ofusca bastante, né?
Enfim. Assim, talvez depois eu mude o ângulo, não sei. Mas da mesma forma que os sinais, os sistemas também são modelos matemáticos. Eles usam modelos para serem representados, né? Que é uma abstração. Então, exemplo de sistemas. O próprio ar, ele pode ser considerado um sistema. Um sistema para o quê? Por exemplo, para um sinal de rádio. O sinal de rádio, por exemplo, é emitido de um roteador, de uma antena de rádio, né, do celular, e o próprio meio de transmissão, no caso o ar, pode alterar esse sinal da saída, né, até chegar a um outro ponto. Então, o sistema pode ser considerado um meio da saída até o receptor, né? Então, tudo isso aqui no meio, o próprio ar pode ser considerado um sistema. As máquinas em geral podem ser consideradas sistemas, né? Motores elétricos, um painel solar, um carro, uma roda, enfim, um amortecedor, um sistema com uma mola, com a massa, né? Tudo aquilo que vocês já viram em física tal pode ser considerado também um sistema, né? Então, a quantidade de coisas é grande. Só que tem uns sistemas bem interessantes que são sistemas discretos dentro de um computador, né? Então, esses sistemas, né, geralmente um sistema de processamento digital de sinais, ele altera um sinal digital que ele recebe na entrada e gera um sinal de saída, né? Então, ele faz isso para pegar um som digitalizado e vai compactar e vai melhorar, pegar o sinal gerado pelo som da voz de um cantor, de uma cantora, e altera ali para afinar, né, um autotune da vida. Então, tudo isso também pode ser um sistema, né? Um filtro para tirar o ruído do ambiente gerado pela voz. Então, ele digitaliza aquilo, aquele sinal digitalizado é a entrada do sistema, e o sistema é o processador de sinais que vai tentar tirar ali os ruídos, né, que são geralmente frequências que não fazem parte da frequência, por exemplo, da voz humana, né? Se a gente sabe que a fonte do sinal é uma voz humana, a gente sabe a frequência que ela trabalha e pode tirar as frequências que a gente não quer. E também tem as frequências do ouvido, né, que a gente as frequências máximas e mínimas que a gente pode ouvir, e também a gente pode cancelar essas frequências máximas e mínimas, por exemplo, se o sinal é um sinal de algo em questão que a gente queira usar. E o modelo matemático mais básico que a gente tem para representar um sistema são as EDOs e EDPs, né? São as equações diferenciais que ficou um pouco ruim, não? Equações diferenciais, aí ordinárias, né? E as parciais, né? As ordinárias são chamadas ordinárias porque tem apenas uma variável independente. Né? E as parciais mais de uma Então, por exemplo, apenas uma variável independente geralmente é o tempo.
mas tem sistemas também de equações diferenciais ordinárias que não tem a variável independente como o tempo. Por exemplo, um sistema daquelas vigas, né, de sustentação, o sistema vai ter uma variável independente se a gente vê só o perfil, que é o espaço, né? Se a gente está vendo só o perfil, aquela variável independente vai ser o espaço. E ali o diagrama de forças tal representa forças estáticas, né? Representa a variação das forças ao longo da viga, sem variar no tempo, né? Então, uma coisa estática. E só com a variável x como sendo uma variável independente, né? Isso se você vê só o perfil, né? E aí as parciais, geralmente entra aí tempo, mais alguma outra variável, né? A posição x, y, né? Posição x, y, z, aí seriam 4, né? Tempo x, y, z. Se for um diagrama de forças estático, aí pode ter só o x, y, z, né? No espaço, determinando ali como é que as forças estão sendo distribuídas, tudo sendo definido, né, por uma equação diferencial parcial. Certo? Então, como eu estava falando, o sistema ele vai ter uma entrada, aqui vamos chamar de x de t, né? Ele também tem essa representação por diagrama de blocos, né? E gera um sinal de saída. Então, aqui é uma entrada ou excitação. E aqui, uma saída ou aqui, né? O resposta. Ok? E também ele pode ser representado, né? Então, o x de t é um sinal, né? Que segue essa formulazinha aqui. E o y de t também é um sinal que segue essa forma aqui. E o próprio sistema ele vai ser representado por uma função, chamar aqui h de t, né? Que é chamada uma função identidade do sistema, né? Uma função identidade do sistema, né? Mas tudo é função. Tudo é função. X de t é função, h de t é função e y de t é função. Certo? E o que a gente faz com tudo isso? Né? Então, a gente pode fazer a análise. Né? Que a gente estuda principalmente é uma análise. A gente tem uma entrada x de t, e h de t, né, que é a função do sistema. Vou chamar aqui função identidade do sistema. Certo? E a gente quer obter a saída y de t. Né? Então, geralmente, é isso que a gente quer. E como é que funciona isso? Né? A gente tem h de t, tem uma entrada x de t e quer obter y de t. Então, a gente tem várias ferramentas para fazer isso, né? A gente tem algumas formas de obter isso através da resposta da equação diferencial ordinária, né? Que ela representa uma equação, né? A gente vai chegar lá. Uma equação de derivadas, né? Em relação
entrada, o sinal de entrada x de t e o sinal de saída y de t. Mas também a gente tem outros mecanismos, como a convolução, né? Então, o de t igual, né, x de t, convolução, né? Que esse é o símbolozinho da convolução. Que é uma nova operação matemática, né? Que a gente vai apresentar também, entre dois sinais para obter a saída. Deixa eu colocar a saída aqui. Y de t, né? E a gente também pode ter, no domínio da frequência, né? Y de S igual a x de S vezes H de S. Né? Então, esse Szinho aí, né, a gente também pode ter outros, né? Ômega, né? Aí aqui domínio, representação do domínio da frequência aqui. Domínio do tempo. E aqui, domínio da frequência. Né? Certo? Aqui é um ou outro, né? Aqui são duas formas que a gente vai estudar de representar os sinais no domínio da frequência, né? Com S e com ômega. Né? No caso, esse primeiro aqui, né, é obtido pela transformada de Laplace, né? Chamada transformada de Laplace. Né? E esse daqui, transformada de Fourier. Fourier, certo? E isso aqui, geralmente, a gente usa a EDO, né? E a resposta do sistema considerando a entrada nula, né? Esse H de T. Mas isso a gente vai ver depois, direito. Né? E na computação, né? Isso aqui a gente consegue obter respostas de forma analítica, né? A gente fazendo, né, de forma analítica, né? E aqui na computação a gente pode usar análise numérica, certo? Simulação, certo? E também o uso de matrizes, né? Para resolver, né? Alguma dessas análises numéricas é o que se vê na disciplina de cálculo numérico ou método numérico, né? E pode ser usado também em qualquer linguagem de programação, né? Então aí a gente pode usar C ou C++, Python, Java, né? E aí aqui usa vários algoritmos, né? Pode usar Runge-Kutta, tem um algoritmo também de Euler, né? Que resolve com análise numérica EDOs e tal, né? Tudo isso. Uma nova paginazinha depois dessa introdução, né?
É a página 4, eu acho, né? Só ver aqui. Página 4. Classificação de sinais. Por enquanto, estão com alguma dúvida? Está dando para escutar direito? Certo? Bom. Então, os sinais eles podem ser classificados em vários quesitos. Né? O primeiro é a relação ao tempo, né? Então, ele pode ser um sinal contínuo, certo? No tempo, que são os sinais que a gente geralmente encontra no ambiente, né? Que são definidos por sinais contínuos da variável t. Certo? Então, aqui, esse sinal, pelo menos durante o tempo de estudo, né, ele se mostrou contínuo, né? E a informação estava continuamente representada durante esse tempo, certo? Então, é um sinal que é contínuo no tempo. A gente sabe tudo o que ocorreu, né? Desculpa. A gente sabe tudo o que ocorreu aqui no meio do intervalo de estudo, né? E não tem descontinuidade. Então, para qualquer tempo que a gente pegue aqui no meio, a gente vai ter um valor onde ele foi definido, né? Onde ele teve alguma informação. Sinais discretos. No tempo, né? Então, são sinais que eles só são representados para alguns instantes de tempo, né? Enquanto aquele é representado para todo o tempo, né, nesses sinais contínuos, no sinal discreto, travou aí para vocês? Enfim, no sinal discreto, aqui, enfim, eu tenho um negocinho aqui. Quando eu mexo o mouse, vocês veem o ponteiro fazer. Aqui, quando eu estou mexendo a caneta, né? Usando a caneta aqui numa mesa digitalizadora, aí ele não mostra o ponteiro se mexendo. É a primeira vez que eu estou percebendo. Então, de vez em quando eu mexo apontando aqui alguma coisa, aqui na minha tela ele aponta, posso até mostrar aqui para vocês. Deixa eu virar a câmera rapidamente. Ó, na tela vocês veem o ponteiro se mexer, né?
Ó, mesmo quando eu escrevo, o ponteiro fica parado aqui para vocês, né? Estão percebendo aí? Primeira vez que estou percebendo isso. E aí, só quando eu escrevo é que ele mostra aqui. Deixa eu só ajeitar aqui. Estranho. Enfim. Sinais discretos no tempo. Opa. Então, ele só vai ser representado em alguns instantes de tempo. Então, aqui, ó, é o tempo zero, tempo menos 1, tempo menos 2, tempo menos 3, 1, 2 e 3, né? Assim por diante. E a representação dele no tempo é dada por N ou por K. Né? Também vai achar essas duas representações. Né? Quando eu for trabalhar, eu acho que geralmente eu trabalho com N, certo? E aí esse N vai pertencer aí aos inteiros, né? Então, assim, a gente só tem, né, a informação nesses instantes para N de valor inteiro. Né? Então, essa é a descrição dos sinais. E aí a gente também pode, né, aqui a representação gráfica, e a gente também pode representar o sinal, geralmente aqui, deixa eu ajeitar, quando for discreto, vai estar em colchetes, né? E não entre parênteses a variável. Né? E aí a gente pode definir também por um conjunto, né? Ok? Então, por exemplo, esse conjunto aqui pode estar representando esse sinal, né? Com esse aqui sendo 3, esse sendo 2, esse sendo 1 e assim por diante. Né? Mas, professor, como sabe que esse aqui é o menos 3, menos 2, menos 1? Aí depende de alguma definição, né? Como, por exemplo, de n de menos 3 até 3, né? No caso aí. Então aqui vai saber que começou de 3, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3, né? Essa é a representação. Também a gente pode usar aí uma representaçãozinha de tabela, né? E aí a gente tem aqui em cima o tempo e aqui o valor de x de n para cada um desses tempos. Certo? É a forma tabelada, né? Que é a forma gráfica e aqui a forma de conjunto. Né? E também a gente tem a definição também como definição ponto a ponto, né? Só para manter aqui, né? Para não causar uma confusão. Disse que era 3,
2, igual a 3, né? Que é uma outra forma ponto a ponto. Então, essa classificação, né, do sistema em tempo contínuo, né, contínuo no tempo, ou discreto no tempo, ou tempo discreto, né, é uma classificação do sistema no tempo. Em relação ao eixo X, né? Eixo X. Ou seja, né? Contínuo ou discreto. Não tem como ele ser contínuo e discreto ao mesmo tempo. Ou ele é contínuo ou ele é discreto. Sinais analógicos. Então, são sinais que a amplitude dele, né? Vou só voltar aqui. Então, a amplitude é o valor que o sinal tem no eixo Y, né? É esse valor que o sinal tem no eixo Y. Então, aqui, essa tabela aqui está representando a amplitude do sinal nos instantes de tempo. Então, aqui é tempo e aqui é amplitude, né? Então, a amplitude vai poder ter números infinitos de valores. Na verdade, não é nem pode, ele tem, né? Quer dizer, eu vou colocar pode ter, porque só tem um caso que o sinal tem um número finito, né? A letra está pequena? Um infinito de valores, né? Então, o que eu quero dizer com número infinito? Né? Mesmo que o sinal, por exemplo, seja um seno, né? Seno de t, né? Desculpe aí que não ficou tão bonito não, mas enfim. Você pode pegar aqui para infinitos, né? Para diversos instantes de tempo, que você vai ter uma amplitude definida, né? E essa amplitude, se você pegar um tempo infinitamente próximo, né? Você vai ver também que ele vai variar infinitesimalmente no eixo X, né? Para um caso, por exemplo, de um sistema contínuo no tempo, né? E analógico. Então ele vai poder, nesse caso aí ele tem infinitos valores, né? Depois eu vou dar outros exemplos, né? O único caso que ele teria só um valor, por exemplo, nesse caso aqui de tempo contínuo, seria num sinal
constante, né? Um sinal que ele está sempre em 1, ele só tem um valor, é 1 o tempo todo, né? Mas se ele tiver uma variaçãozinha que seja, ele já vai nesse instante de variação, se ele é um sinal analógico, ele vai ter já infinitos valores, porque ele variou infinitas possibilidades, né? Ele variou entre, por exemplo, ele saltou de 0 para 1. Entre 0 para 1, ele tem infinitos valores, né? Com variações infinitas nas casas decimais de forma infinita. Então, ele variou infinitamente. Ele tem infinitos valores ali no meio, né? Sinais digitais ou sinais quantizados. Para não confundir, né? Porque digitais lembra dígito, e aí dígito a gente pensa em 2, né? Sei lá, pode levar a pensar, né? Apesar de que um dígito necessariamente não tem 2 valores, né? Agora, dígitos vem de dedos, né? Eu acho. Então, o sinal no sinal digital, em contraposição ao sinal analógico, ele só vai ter alguns valores possíveis, né? Que ele pode ter, né? Então, a amplitude do sinal tem apenas alguns valores ou seja, valores finitos, né? E um sinal com N valores finitos, N valores possíveis, é chamado de sinal enário, ou no inglês N-ary, né? Então, por exemplo, se n igual a 2, então vai ser binário. Né? Se n igual a 3, ternário, né? E assim por diante. Okay? Então, o sinal contínuo pode ser contínuo ou discreto. Não os dois, né? Isso aqui é uma variação no eixo x. E ele pode ser analógico ou digital. Que é uma variação no eixo y, certo? Então ele não tem como ser contínuo e discreto ao mesmo tempo, nem como ser analógico e digital ao mesmo tempo. Mas a gente pode ter algumas variações, né? Então o sinal contínuo e analógico, um sinal discreto e analógico, um sinal
contínuo e digital e um sinal discreto e digital. Faltou o I, né? E digital. Então, o tempo é T, né? Porque é contínuo. E ele atingiu aí infinitos valores, né? No tempo discreto e analógico, sim, e o sinal discreto no tempo, né? Ele é representado, o gráfico, com essa bolinha, né? E o bastãozinho indicando o tempo, né, que ocorre. Em algumas representações ele tira o bastãozinho, né? Você deixa só a bolinha. Mas é bem comum a gente desenhar a bolinha, né? Então, um sinal aqui analógico. Né? No caso aqui, eu não consigo representar tão bem, né? Mas ele pode ter aqui infinitas variações, né? O tempo, esse valor aqui da amplitude, né? Ele pode ser 2,4, aqui pode ser, por exemplo, 1. Tem que dar um zoom aqui para tentar escrever melhor. Deixa eu ver. Aqui pode ser 1. Aqui pode ser 1,5. Aqui pode ser já 2,1. Aqui pode ser, digamos, 3,14. Para não ficar igual a pi, né? 3,15. E assim por diante, né? Esse daqui já poderia ser 3, né? Ou seja, infinitos valores, né? Que ele teve aqui. Então, essa variação possível, né? Aqui ele só teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 valores, né? Que ele teve aqui. Mas esses 10 valores poderiam ser representados de formas infinitas, né? Com uma precisão infinita também. Se ele não está em um tempo específico, né? Ele poderia também ter infinitas casas decimais, representando um dízimo, por exemplo. Ele poderia estar representando aqui um valor que é um dízimo. Ele vai ter infinitas casas decimais. No discreto, mas é analógico. Né? Temos também o sinal contínuo no tempo, mas ele é digital. Então o sinal só vai ter, vou mudar até de cor, só vai ter alguns valores possíveis. Dá um zoom que ele fica melhor. Dá uma mãozinha aqui para... Então ele é um sinal contínuo no tempo, certo? Mas ele só pode atingir alguns determinados valores. Ele não poderia, teoricamente, aqui eu estou considerando que é o mesmo patamar desse, né?
Enfim, acho que deu para entender, né? Aqui ele está contínuo no tempo, né? Mas ele só atingiu alguns valores definidos. Certo? E por último, um sinal discreto e digital. Então, os valores que ele pode ter só pode estar aqui em determinados instantes, né? Então, ele aqui atingiu só os tipos aqui 0, digamos aqui é 1 e 2, né? Ele não pode sair desses sinais, desses Professor, valores. Pode falar. a diferença desse para o analógico é porque esse aqui só pode chegar a esses certos valores, né? O outro são infinitos, o analógico. Como eu tentei desenhar aqui, né? Aqui, por exemplo, eu podia ter uma função discreta, onde o valor aqui representado é um dízimo. E aí ele teria infinitos casas decimais, né? Mas não é nem isso que representa. Ele realmente, na fonte do sinal, ele pode, em algum momento, ter infinitos valores, né? No sinal digital, não. Ele só vai estar em algumas posições possíveis, né? Que são os quântons, né? Então, ele não pode sair desses valores possíveis. Que pode ser 0 e 1 no sinal digital, pode ser 0,5 e 5 volts no sinal, por exemplo, contínuo digital elétrico, né? Que o sinal elétrico, quando você pega um chip digital, ele vai estar variando ali, mais ou menos entre 0,3 e 0,5, né? O 0 e o valor 1 vai ser, na verdade, ali por volta de 5 volts, né? 4 alguma coisa, 5 volts, né? Na família, pelo menos TTL, né? Que trabalha aí com essas voltagens, né? Tem algumas famílias que trabalham com voltagem um pouco menor, mas é do germânio e é mais rara, né? Pouco usada. Então, por exemplo, o contínuo e analógico, a maioria dos sinais que a gente vê no mundo real são assim. Um sinal discreto e analógico geralmente é gerado no meio de um processo de discretização, onde existe um equipamentozinho chamado amostrador, que ele tira algumas amostras de um sinal que a fonte era contínua e só deixa passar uma partezinha do sinal. Imagina que era como se fosse uma portinha abrindo e fechando em só um instante específico. E aí, estivesse passando uma fita, tivesse uma luz, e essa portinha abre bem rápido e fecha. E aí essa luz marca lá o filme, digamos assim. Quando você pegar o filme, vai ter o quê? Vai ter só os pontinhos lá, né? Só que a intensidade da luz de entrada pode ter infinitas intensidades, né? O contínuo e digital, geralmente, por exemplo, um sinal elétrico, né? Ele é contínuo, só que ele é digital, porque você vai ver ele continuamente ali, e variando entre os valores contínuos dele, né? Também é gerado geralmente no processo de conversão digital para analógico, né? E aí tem essa representação aí no meio, tal, que apesar do sinal ser contínuo, né? A fonte ser um sinal discreto, ele está passando por um processo de conversão do digital para o analógico, né? E também alguns sistemas de transmissão de dados, né? Alguns sistemas de transmissão de dados, o sinal só atinge, só é enviado com determinados níveis de tensão, né? Eu acho que o Ethernet não, mas tem alguns mais antigos que ele atingia ali só
determinados níveis de tensão e o que era enviado eram esses níveis de tensão variados, né? Eu acho que esses cabos USB e tal, eles transmitem assim 0 ou 1 lá dentro, mas de forma contínua, né? Porque a energia não pode falhar ali no meio. E o sinal discreto digital, geralmente os sinais que trabalham num sistema digital, né? Como um computador digital, e discretizado, né? Ou seja, a informação que foi guardada é só em um determinado instante de tempo. Não tem como... Eu não sei qual é a informação que eu... Se tinha alguma informação diferente entre um tempo e outro. Não tem informação, só tem informação em determinados instantes de tempo. Né? Entre um tempo e outro, não... se tinha alguma informação, se perdeu, né? No processo de conversão analógico para digital. Né? Seria um sistema de contínuo analógico, né? A conversão geralmente é do contínuo analógico para o discreto digital. E aí perde informação. Né? Nova página. Página 5, né? O sinal também pode ter... Deixa eu ver como é que eu estava numerando aqui. Esse aqui eu estava 1, 2, 3, 4. Sinais também podem ser sinais reais. Ou complexos. Então, sinal real, XT, é real. Se x de t, né, todos os valores de x de t pertencerem aos reais. E x de t vai ser complexo se x de t pertencer ao imaginário, né? Um exemplo aí, um sinal x de t que tem um componente imaginário, né? JBT, né? Então, tem um componente real A que varia no tempo e um componente B que varia no plano imaginário, né? Então, exemplo, f de t igual exponencial de j ômega t. Que também a gente pode dizer que é igual a cosseno de ômega t, né? Mais j seno de ômega t. Então, o t aqui está representando o quê? Tempo, né? Mas aqui tempo de tempo. Contínuo, né? Esse tempo aqui é contínuo. O ômega é a frequência, né? Só que tem um componente aqui que é imaginário. Né? Sinais determinísticos. Certo? Então, é quando a gente conhece a forma do sinal. Então, e sabe meio que prever a forma do sinal. Então, se ele é representado por uma equação matemática e a gente sabe essa equação matemática, a gente sabe qual o valor que aquele sinal vai obter ao longo do tempo. Né? Então, a forma do sinal
é completamente conhecida. Certo? Então, a gente sabe a forma do sinal. Se a gente tem equação matemática, a gente sabe dizer a forma do sinal. Ok? Sinais aleatórios ou probabilísticos. E também pode ser chamado de estocásticos, né? Os valores não podem ser previstos, do sinal não podem ser previstos precisamente, né? Então a gente pode ter até uma ideia de onde o sinal vai estar, mas a gente não sabe precisamente onde o sinal vai estar, né? No mundo real, eu esqueci, probabilísticos, né? No mundo real, alguns sinais, né, a gente sabe mais ou menos onde o sinal vai estar no tempo, mas não sabe exatamente quando ele vai estar. Então, por exemplo, previsão do tempo. A gente sabe, né, que o tempo segue um ciclo, né? E esse ciclo ele tem uma tendência que a gente sabe mais ou menos prever, né? Então a gente sabe prever a temperatura em determinados tempos do ano, né? Em períodos do ano. A gente sabe que no verão vai ser mais quente e no inverno vai ser mais baixo. E geralmente no verão ele vai atingir determinados valores, né? Então vai estar entre ali valores um mínimo e um máximo. Isso você sabe geralmente estudando previamente o sinal. Então, se você tem um histórico do sinal, a gente pode analisar ele. O sinal ele é aleatório, mas a gente, analisando ele, sabe que naquele período de tempo, né, já que o sinal é cíclico, ele vai poder estar ali entre um máximo e um mínimo e com uma determinada distribuição probabilística, né? Alguns sinais são completamente aleatórios, não dá para definir, né? Então, não dá para predizer nada sobre aquele sinal. Então, ele seria completamente aleatório. Mas alguns sinais seguem uma tendência também, e aí esses sinais que seguem uma tendência, eles podem ser chamados de sinais estocásticos ou probabilísticos. Certo? Geralmente existem disciplinas, né, só sobre sinais estocásticos e sinais probabilísticos, né? Geralmente é chamado de sinais estocásticos. Sistemas estocásticos, né? Opa. Sinais periódicos. Então, são sinais que se repetem no tempo, né? Seja o tempo contínuo ou o tempo discreto, com precisão. Então, x de t igual a x de t mais um nt0. Então, se ele seguir isso, né? Ou seja, depois de um determinado tempo, nt0, ele sempre vai se repetir, né? Então, depois de n instantes, né? Ele sempre vai ser igual. Então, por exemplo, se a gente tem aqui que para t0 igual a 0, x de 0 igual a
2, né? E a gente sabe que esse n, né, que é o período, é igual a 4. Então, a gente sabe que... Espera aí. Deixa eu só ver uma coisa que eu acho que tem uma... Vou colocar aqui T1, só para facilitar, né? É porque, na verdade... vou colocar aqui 1. Então, sempre quando se repetir e essa forma bater, né? Então, vai ser finito. Então, por exemplo, aqui é 0, né? Então, para um x de t igual a 5, né? Ou seja... Opa! Falaram aí no chat. Deixa eu ver aqui. NT. T0 é o período, né? O período, T0 aqui é como se fosse período, na verdade. Então tem que ser diferente de 0 aqui. Então, digamos 3, né? Então, digamos para o n, dessa forma aqui a gente tem que saber que, pelo menos, por exemplo, x1, né, igual a 2. Né? Então, a gente sabe que por um determinado t, né, 5 mais, digamos que passou 4, 4 vezes 3, né? Então, ele vai ter aqui quanto? O x12, 17, ele vai ser 2 novamente, né? Você sempre vai saber que depois de N ciclos, né, ele vai voltar para o instante, né? Ok? Não, no caso aqui do T0 tem que ser 3, né? Não, acho que é assim, peraí. Então. T0 inicial é 3, né? Aqui é T, o período. Deixa eu ver. Posso estar confundindo, deixa eu ver. Digamos que o período seja 3 e passou 4 vezes, né? Então, para 1 aqui tem que ser 1. E aí aqui vai ser 4 vezes 3, 12, mais 1, 13. Então, a gente sabe que no x13 ele vai ter novamente o valor 2. É T0 NT, né? O T0, né? No caso aqui, T0 é 1. Vou só corrigir aqui, T0 é 1. O N é 4 e o período aqui eu defini como sendo 3, né? Então, período 3, passou 4 ciclos, né? 4 períodos e voltou para o T0, 1. Então, dá 13 igual a 2, né? Então, a gente sabe que após 4 períodos, né? Se seguir essa fórmula, que no caso é 13, ele vai ter o mesmo valor que aquele x inicial. Né? Ou também, no caso discreto, xn tem que seguir x n0 mais n vezes
Deixa eu ver. K vezes N. No caso, K aqui é o ciclo, né? Aqui. Certo? Deixa eu beber uma água. Oi. Por que no livro que eu peguei lá da biblioteca, tem dizendo assim, um sinal xt é dito periódico se para toda alguma constante positiva t zero. Aí ele diz xt é igual a x de t mais t zero, para todo t. Ele X não, de T mais T0. ele não diz esse n, não. Aqui não tem como mostrar. É qual livro? Seriam esses sistemas lineares. LAT. É o do Lati. Do Lati ou do... Do LAT. Segunda edição. Deixa eu ver aqui. Esse livro Lati. Só botar logado aqui no sistema. Certo. A página é 88 aqui. Esse T0, certo? Ele tá aí para quê? Ele representa só um período, de um período para o outro, ele só consegue representar, certo? Se você quer verificar para N períodos, aí você tem que colocar um Nzinho. Ah, tá bom então. Desculpa aí. Certo? Não, ok. Só queria ver que não está visualizando, não. É só de um período para o outro. Tá bom. Em qualquer instante de tempo, se você pegar ele mais o período T0, né? Aí você consegue chegar ao valor, né? Tá certo. Ao valor equivalente. Só que se você quer ver para qualquer instante de tempo descobrir, aí você tem que somar o período N vezes. Entendi.
Tomar uma aguinha rapidinho. Já beber água rápido? Pode ir. Descendo. Voltei. Tem um tempo, né? Dá para entrar na parte de operação com sinais. Operações com sinais. Então, a primeira operação é deslocamento no tempo contínuo, né? Então, vamos supor o sinal aí x de t, t0 igual a uma constante. Certo? Então, a gente tem esse deslocamento de tempo como o sinal original mais uma constante. Então, ele foi deslocado em t0 aqui. Aqui é a variável e aqui é uma constante. Né? Então, esse deslocamento igual a t0, né? Então, você tem um sinal, daqui a pouco eu mostro o exemplo, e você soma ele com o t0. Então, você faz o sinal ir para a esquerda. Certo? E se você somar subtrair, na verdade, né? T de menos T0, né? O deslocamento gerado no sinal vai ser um deslocamento igual a T0 de x de t para a direita. Um exemplo. Então, seja x de t a função desenhada de vermelho, né? Que fica melhor. Deixa eu ver se eu deixo o tamanho parecido com esse aqui.
que é 0, que é 1, que é 2. Não está em escala aí. Chamar de A. Né? Fazer aí o gráfico de x de t menos 3. Então, aqui, como eu disse, ó, se for menos t, 0, você vai pegar todo esse gráfico, né, e deslocar para a direita. Todo em vermelho, né? Então, em vez de começar a 0, ele vai começar em 3, 4 e 5 aqui. Dá um zoom que eu acho que... Ele vai ficar aqui, ó, em 0. E aqui essa amplitude, né? Ele vai manter aqui o mesmo valor de A. Então aqui vai ser igual a xt menos 3. Certo? Então a forma não muda, né? Ele só teve um deslocamento para a direita. Certo? No caso, o deslocamento para a direita, o sinal, o que aconteceu com o sinal? Ele sofreu um atraso, né? Porque se ele começava antes no tempo 0, e agora ele está começando em 3 segundos, significa que ele foi atrasado em 3, certo? É um sinal que sofreu um atraso. Se a gente somar aqui, né, é um sinal que foi adiantado, certo? Então, foi. Desculpa me interromper. É igual aquele sinal de transmissão da transmissão que as pessoas fazem. Tipo assim, a pessoa começa a transmitir, mas a imagem chega com atraso. Tipo esse atraso aí? Por exemplo, eu estou falando aqui, né? E está chegando aí para vocês com meio segundo de atraso, de delay, né? Então, é o mesmo sinal, digamos assim, né? Evidentemente não é o mesmo porque foi digitalizado e tal, então o que vocês estão recebendo aí é um vídeo que passa por um processo de redigitalização. Mas digamos que fosse o mesmo sinal, né? Nesse aqui, esse mesmo sinal que eu estou vendo aqui, o mesmo sinal que vocês estão recebendo, ele está chegando num tempo diferente para cada um, né? Não sei se o que está chegando para mim é um sinal mais que está chegando antes ou depois, mas digamos que esse meu aqui estiver chegando muito rápido, né? Então ele seria um sinal que o x de t original. O sinal que está chegando para vocês, digamos que está chegando com meio segundo de atraso, ele é o x de t mais 0,5. Ou seja, ele está chegando com um determinado atraso. Por quê? Porque, digamos, se a gente considerar o tempo zero igual agora, né, para mim, esse sinal do tempo zero chega para você daqui a 0,5 segundos. Então, chega para você no tempo 0,5. Então, se a gente fosse desenhar um gráfico de sinal, no meu estaria 0 e no de você estaria
ele estava subindo só em 0,5. Aí ele chegou atrasado. Então, o deslocamento é para a direita. Entendi, obrigado. Pode, à vontade, tirem dúvida. Fazer o gráfico de x de t mais 3. Vou fazer aqui na frente. Então, a gente vai pegar esse aqui, ó, e vai deslocar para a esquerda em 3, né? Ou seja, o que começou de 0 vai estar começando em menos 3. O que estava em 1 vai estar em 2. E o que está em 2 vai estar em 1. Ficou bem fora da escala, deixa eu só ajeitar um pouquinho. Menos 3, 2 e 1. Certo? Vamos dar um zoom aqui para desenhar melhor. Então o sinal vai vir aqui, né? Sobe aqui até A. Não muda a amplitude. E depois segue. Ou seja, ele foi deslocado para a esquerda, né? Aqui menos 2 e aqui menos 1. Então ele foi adiantado. Certo? Num sistema em tempo real, né, não tem como ninguém adiantar um sinal. Né? Se o sistema é um sistema em tempo real. Não tem como vocês receberem uma coisa antes do que eu fale. Né? Mas em sistemas que são sistema de processamento digital de sinais, que ocorre tudo dentro do computador, a gente tem como adiantar algum sinal. Né? É bem comum, por exemplo, se vocês pensarem que tudo é um sinal, vocês estão assistindo algum vídeo, né, que tem uma legenda no YouTube, em qualquer canto. E por algum motivo a legenda desincroniza. A legenda é um sinal, não deixa de ser um sinal. É um sinal, seria do tipo discreto e digital, né, porque só pode ter alguns valores ali, né, digamos assim, finitos na legenda. Enfim, vamos considerar né, os caracteres lá, né? Então, ela pode ser feita para um determinado instante, mas por algum motivo ela atrasou, né? E você tem que adiantar ela, né? Então, lá no tempo você soma mais tantos segundos você quer que ela chegue mais cedo, né? Então aí você sincroniza ela, né? Então é factível. Isso eu estou falando legenda, mas pode ser o áudio de um vídeo. Por algum motivo é bem comum, às vezes o processamento do áudio ter alguma desincronia e na hora do vídeo ser gerado, né, o áudio sair na frente, começar antes do vídeo. Então tá lá a pessoa falando, o som começa a sair e depois de alguns milissegundos, né, frações de segundo, ou até mais de um segundo, você vê a boca da pessoa se mexendo. Então o áudio veio adiantado, né? Digamos que ponto de referência seja o vídeo, né? Em consideração. E aí o áudio veio adiantado. Então você tem como fazer uma operação para atrasar ele, ou se o inverso estiver acontecendo, né? A pessoa começa a mexer a boca e o áudio começa a vir,
depois. Então, você tem como adiantar esse áudio para sincronizar, né? Então, no processamento digital, onde você conhece todo o sinal previamente, ele está armazenado em algum computador, tal, a gente consegue fazer um adiantamento dos sistemas, né? Nesse caso aí, o áudio estaria adiantado, só que a imagem teria tava com atraso, não é isso? Digamos que a gente usa a imagem como referência, a pessoa, antes da pessoa começar a abrir a boca, você já começa a escutar ela falando. Então, o áudio está adiantado. Aí você vai ter que fazer, por exemplo, a operação de atrasar ele, né? Que seria essa operação aqui. Você vai subtrair um tempo, né, do sistema. Né? Essa operação aqui. Então, antes de abrir a boca, né, você já começou a ver o áudio. Aí, para você fazer com que o áudio sincronize, você vai ter que somar um tempo. Quer dizer, se a referência é o vídeo e o áudio veio antes, você vai ter que subtrair, né, para atrasar ele. E se a pessoa começou a abrir a boca e o áudio veio depois, e você vai ter que sincronizar o áudio, aí você vai ter que somar um determinado tempo a ele. Aí no mundo digital a gente consegue fazer isso. Certo? Para não ficar no meio, as próximas opções, as próximas seria... não, acho que dá para dar só um pouquinho aqui. Que é ainda parte desse assunto. Opa. Então, o que acontece nessa operação? Não há modificação na forma. Então, o sinal não teve sua forma alterada. Então, não há modificação na forma da função. Certo? Então, se dá o nome de adiantado ou atrasado em relação à função original. Então, x de t menos a é um sinal atrasado, né? E x de t menos b é adiantado em relação a x de t original. Certo? Vou passar só o exemplo para fazer a próxima aula. Então, digamos que a gente tem um sinal definido aí por um sistemazinho. Professor Vinícius está falando que é x de t mais b. Mais B ou mais A. Eu fui fazendo aqui. Tá certo. Mas pode ser mais A também. Né? É só a operação aqui, né?
Então, aí tem essa característica, né? Vai ser igual a t mais 1 entre menos 1 e 0, vai ser igual a 1 entre 0 e 2, e vai ser menos t mais 3 entre 2 e 3. E 0 quando não for nesse intervalo. Então, faça o gráfico de x de t. Dá um espaço aqui que eu vou fazer próxima aula. B. Fazer o gráfico de x de t menos 3. C. Fazer o gráfico de x de t mais 2. Eu vou salvar. Deixa eu gerar um PDF e vou jogar lá no Classroom. Todo mundo conseguiu acessar o Classroom? Ou está faltando alguém? Tem 10 alunos lá. São quantos alunos? São 11. São, então. Eu acho que está faltando só o Tiago. Esse Tiago é aquele Tiago de Mossoró, né? Sei não. Deixa eu ver aqui. Pronto, já submeti esse material no CIGA, né, para ficar de referência. Deixa eu ver só esse aluno. Pode falar. Dizer aí. Ele tá, acho que o CIGA saiu do ar de novo. Estou vendo na nota de aula que o senhor postou lá no Classroom, só foi uma página. A página 6.
Só foi a página 6? Deixa eu ver aqui a impressão. Pronto. O cigarro caiu de novo. Então não vai dar para ver quem é que está faltando, não. Beleza? Tem alguma dúvida? Pronto, deu certo agora. Só para lembrar a questão das vagas de curso. Então, Já estou vendo aqui. São 11 alunos. Não, mas assim, eu acho que eu já vou parar a gravação. Já foi enviado pelo CIGA, né, onde vai ser a aula, está lá no plano de aula. Depois, se for o caso, eu boto o material também lá no CIGA, né? Mas eu peguei o e-mail de todo mundo, né? E atualizei. Eu não sei se vocês mesmos têm condição de atualizar os e-mails que estão cadastrados no CIGA, né? Mas eu acho que se vocês pedirem para a Secord, vocês podem atualizar o e-mail lá para um e-mail que vocês estejam usando mais recentemente, que esteja vinculado a uma conta do Google e tal, né? Então, nada se perde, né? Vocês também têm que manter o cadastro de vocês atualizados na UFESA, né? Para que essas coisas consigam ser feitas da melhor